Doutor Jaime, há muito que se falar no dia de hoje. O que é que andou a pensar? Vamos já acelerar, porque já perdemos muito tempo para ver se aprimorávamos esse aspecto técnico. O que é que o doutor Jaime andou a pensar? Olha, andei a pensar ali nos constrangimentos que os caminhonistas estão a ter na transposição do território congolês para alcançar Cabinda a partir da província do Zaire. Parece que os congoleses estão constantemente a alterar as tarifas, as suas taxas pelo direito de entrada e utilização da sua infraestrutura. Agora são US$ 4.000 por cada caminhão. Eu penso que isso reflete um pouquinho a nossa estratégia de integração, que anda muito atrasada. Enquanto Angola não subscreve integralmente a sua adesão à zona de livre comércio daqui da SADC, nada impede que possa então negociar com os países vizinhos taxas comuns para as transações comerciais, financeiras e outras. De modo que o que custa um caminhão a entrada no Congo Democrático devia ser exatamente o que Angola cobra ao Congo Democrático e também com a Zâmbia, Congo Brazzaville e a Namíbia. Este constrangimento, em princípio, julgo que deve ser imputado aos responsáveis do Ministério do Comércio, que há muito tempo se deveriam ter antecipado a estas situações, de modo que a nível da diplomacia se pudesse negociar estas taxas com os países vizinhos. Há muita burocracia nessa perspectiva e eu penso que essa experiência que estamos a ter com os congoleses serve efetivamente de uma motivação, se assim posso dizer, para se pensar rapidamente na negociação com os nossos países vizinhos, a celebração de acordos para o estabelecimento de taxas alfandegárias aduaneiras comuns entre os países vizinhos, enquanto não entra efetivamente em funcionamento de modo pleno a zona de livre comércio daqui da África Austral. Aqui então ficou a reflexão do Dr. Jaime, um tema pertinente e que reflete necessariamente a relação económica que Angola mantém com os países vizinhos. Aqui um olhar especial para a República Democrática do Congo, que, tal e qual como o Dr. Jaime adiantou, alterou as taxas de acesso dos nossos camionistas nesse país irmão da República Democrática do Congo. José Gama, o que é que andou a pensar? Boa tarde, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Muito boa tarde. Eu andei a pensar aqui necessariamente num assunto que está acontecendo na África do Sul, em que o maior partido da oposição levou o ANC às barras do tribunal, porque o ANC estava a nomear apenas quadros partidários para a administração pública. E o Tribunal Constitucional deu razão ao ANC por considerar que nomeação apenas de elementos de um único partido ou baseando-se nas cores partidárias é um ato inconstitucional e vai contra as leis da África do Sul. E o Tribunal decidiu dar ao ANC alguns dias para que ele apresente a lista desde 2013 até a presente data de todas as nomeações que ele foi fazendo a nível do aparelho do Estado, porque na África do Sul as nomeações devem ser com base no critério da competência e no concurso público, e não necessariamente pelas cores partidárias, independentemente do partido que ganhar. O partido que ganhar pode nomear ministros da sua conveniência, mas agora a estrutura toda do Estado não. Nós temos aqui problemas de eletricidade com uma empresa que está falida e que temos estado aqui a registrar apagões, e nesta empresa há cerca de 20 mil funcionários fantasmas colocados aí pelo ANC. Que lições Angola pode tirar desta decisão, deste acordo do Tribunal Constitucional Sul-Africano? Já que temos uma realidade quase semelhante, em que aqui só ocupa cargos de empresas públicas na administração do Estado quem efetivamente, estou a dizer cargos de direção, quem efetivamente é militante do MPLA. Pois a própria Constituição de Angola diz que todos são iguais perante a lei. A própria Constituição angolana é contra a discriminação. É uma questão das autoridades angolanas olharem e verem que
cargos técnicos, sobretudo, ou cargos de direção, a pessoa não tem que ser necessariamente do partido no poder. Aliás, para além desta norma que o Tribunal acaba aqui de decidir, decidiu assim porquê? Porque há uns anos atrás, na altura do presidente Jacob Zuma, houve um chamado caso de captura do Estado. Um padre abriu um processo denunciando que o ANC, ou a direção, ou a liderança de Jacob Zuma, capturou o Estado africano, colocando amigos e sequestrando as instituições. Praticamente o mesmo que acontece em Angola. E esta queixa que que o maior partido da oposição fez, vem na sequência dessa captura de Estado. Então, entende-se que quando se está a colocar apenas membros dos seus partidos em vários cargos, aquilo serve para capturar o Estado, serve para saquear o Estado. Daí que o Tribunal produziu este acórdão, dando ao ANC a oportunidade de se retratar e apresentar as provas, uma lista das nomeações que ele foi fazendo nos últimos 10 anos para se confirmar se de facto houve ou não um ato de discriminação contra os cidadãos sul-africanos. Para além desta lei, há uma outra que obriga todos os partidos a divulgarem as suas contas bancárias, e desta forma evita-se com que os partidos, sobretudo quem está no poder, de usar mecanismos de fundos públicos para a sua autossustentação. Muito obrigado. Coco Mukuta, naturalmente o seu pensamento girou para um assunto de interesse público. O que é que andou a pensar, Coco Mukuta? Bom, boa tarde à audiência, boa tarde ao Horácio, boa tarde aos outros companheiros que estão na linha, né? Eu andei a pensar um pouquinho em torno do Dia Mundial da Rádio, porque o Executivo controla, se não parte, maioria dos órgãos de comunicação social do Estado e principalmente a rádio, não é? Há aqui uma forma de sequestro, não é, desse direito que qualquer um de nós devia ter, da mesma forma como o Estado tende a fazer com as liberdades, com o problema da educação, com o conhecimento. Ele faz com quase todas as áreas e está a fazer o mesmo, porque as licenças de rádios em Angola só são dadas aos amigos, às pessoas que comungam o pensamento do MPLA. E a maior preocupação é mesmo essa, é que quando um dia o MPLA, por exemplo, sai do poder, essas rádios vão fechar, e não devia ser este modelo, não é, que o país devia assumir, porque se hoje está a favorecer os deles, amanhã estas pessoas, quando saem do poder, poderão ser as vítimas. É melhor fazer um trabalho melhor. Tem aí um ministro que veio recentemente, devia talvez fazer alguma coisa diferente, porque fica mal ser quer dizer, a prioridade para a cedência de licenças para a rádio única e simplesmente para militantes do MPLA e seus amigos, né? Algo que me chama a atenção nisso, aqui usando e abusando da relação que nós temos, eu sei que o Coco Mukuta, e peço já desculpas por essa ousadia em penetrar no seu projeto, o quanto anda o seu projeto para a abertura rádio comunitária ou rádio do Zango? É assim, nós inicialmente tínhamos dado a entrada de um pedido de rádio comunitária e depois houve uma informação oficial do ministro na altura, acho que João Melo, dizia que como não há uma legislação em torno das rádios comunitárias, era um âmbito não coberto, ou seja, não deviam fazer qualquer engenharia para a criação de rádios comunitárias. Então aconselhou na altura que podia-se dar entrada num processo de rádio comercial propriamente dito, e é o que fizemos. Mas também não interessa, não é? E eles olham para mim, recentemente há um tipo que disse, olha, faça 2 defesas ao presidente João Lourenço,
você resolve isto, tens logo uma licença. Mas não é isso também que a gente quer, né? Porque se hoje eu tenho a licença através do presidente João Lourenço, imagine, amanhã, quando tiver um outro presidente, não é, vai ser retirada a licença. Esse é o risco das licenças que estão a ser dadas de forma favorecidas, né? Eles estão a ser favorecidos agora e depois, quando vir uma outra liderança, de certeza, não é, vão fazer o arresto destas rádios, vão criar, tal como aconteceu com a Rádio Global, um mecanismo para encerrarem essas rádios, né? Então este é o perigo que estes ministros e a sua staff e talvez o próprio presidente vão criando em torno da criação de rádios em Angola. É um assunto muito pertinente e aqui também olhar para aquilo que é a responsabilidade e a formação do Dr. Jaime. Dr. Jaime, há algum espaço para pessoas como o Kofi que remeteram pedidos para a legalização dos seus projetos de rádio, moverem uma ação judicial contra o Estado, ou concretamente contra o Ministério das Telecomunicações e Comunicação Social? Eu julgo que mover uma ação judicial é a última ratio. Primeiro tem que cumprir aquilo que diz o procedimento administrativo, apresentar uma reclamação ao órgão a quem ele remeteu a solicitação para a licença, se mantiver a sua posição, então fazer um recurso hierárquico ao Sr. Presidente da República, que é o superior do ministro, e só depois de esgotar essa fase graciosa do processo, é então que deve ingressar ali uma ação judicial, para não correr o risco de ingressar uma ação, deixa-me só concluir, para não correr o risco de ingressar uma ação judicial e o meritíssimo juiz então aconselhar que esgotasse ali a via administrativa antes de avançar com essa ação de força. Doutor Jaime, eu queria perguntar, eu conheço e projetos do meu conhecimento, por exemplo, em Benguela temos o jornalista Zé Manel, que tem um projeto de rádio, a solicitação feita ao Ministério da Comunicação Social desde 2003. Contas feitas, está há 21 anos à espera da licença para colocar a sua rádio no ar. É aceitável isso num Estado democrático de direito? Olha, de 2003 para cá a própria legislação já sofreu alterações. Tem uma nova Constituição de 2010 que é anterior ao seu pedido. Nunca é demais recomendar que efetivamente vá cobrar a quem ele remeteu a solicitação ou então voltar a analisar a legislação para ver se os termos em que ele solicitou ainda se adequam à atual legislação. Deve efetivamente, esse é o meu conselho, efetivamente voltar a requerer esta licença nos termos da atual legislação. José Gama não é jurista, não há dificuldade que o governo angolano tem de liberar o setor da comunicação social, mais concretamente a questão da radiodifusão, porque sabemos que nas rádios, nos jornais, houve alguma abertura, mas no que diz respeito às rádios, há uma grande dificuldade de se liberar o mercado. Há alguma razão que pode... Sim, isto tem a ver com a natureza do próprio regime, e todos os regimes não democráticos precisam ter um braço de comunicação, precisam de controlar os mídias, tudo que seja um órgão de difusão massiva. Tanto aconteceu isso com Portugal, com a Rússia no passado, acontece com a Coreia do Norte, portanto faz parte da natureza do regime. E isto vem de uma cultura já desde os anos 80, os anos 90, então é muito difícil, para o governo é difícil ele se desprender deste hábito que foi se acumulando. Daí que ele procura controlar tudo que está ao seu alcance e, sobretudo, a comunicação social. Numa fase inicial, em 2017, havia esperança de que o presidente João Lourenço pudesse promover uma certa abertura e, por conseguinte, o pluralismo. Tentou fazer isso durante 2 anos, mas depois o presidente percebeu que o coração, uma das peças fundamentais para a manutenção
do regime é justamente a comunicação social e voltou para a era como era no passado. E depois aplicou, temos aqui leis que têm normas ou exigências que, no fundo, servem para desencorajar o surgimento de mais Então, comunidades, mais órgãos. resumidamente, o COC e pessoas que têm projetos de abertura de rádio que não sejam militantes do MPLA e não estejam ao serviço de forças do Estado devem efetivamente engavetarem e esquecerem esses projetos. Sim, vejamos, há aqui um projeto de comunicação social, a TV Girassol, o Grupo Girassol. Aquilo veio num piscar do olho, foi logo, surgiu. Tivemos aqui durante muitos anos a TV Zimbo, o grupo, a lei angolana não permitia, não permitia órgãos, ou melhor, órgãos outro surgimento de mais TVs, mas a TV Zimbo durante muitos anos foi surgindo assim a revelia da lei, da própria Constituição. No caso do COC, se ele definir e dizer, explicar que vai ser uma rádio que vai apoiar as atividades do partido no poder ou as obras do governo, pode ser que vão autorizar. Mas se for para dar voz aos pobres, aos mais necessitados, o governo, logicamente, vai pensar duas vezes, porque vai interpretar aquilo como se fosse uma exposição das suas falhas governamentais ou políticas. Ok, anotou o conselho do José Gama. Horácio. Horácio, Sim, sim. está a ver aqueles conselhos que você está a pedir, alguns deles que o Jaime deu, a gente fez quase tudo. A última carta que mandamos aqui ao presidente, mandamos ao ministro da Comunicação Social, que foi no dia 14 de agosto do ano passado. Já fizemos tudo isso, mas é isso que o Mas Gama... não assina um termo de compromisso de apoiar a agenda do MPLA e do governo. Não acha que é o caminho mais fácil e rápido? Você também, Xalado, gosta muito de brincar. Assim, quer dizer, andei a estudar, tenho a minha vida, graças ao MPLA. Não, eu tenho condições que tenho, graças ao MPLA, eu posso manter como sou e fazer o trabalho que faço sem qualquer equilíbrio, não é? Vindo do MPLA, tranquilo, não tenho relação. Não precisa chamar o seu amigo de chalado. Desculpa, isso estou. Não, Mas desculpa. também, mas vamos passar esse ponto. Não vamos passar esse ponto. Agora vamos entrar no prato principal. Doutor Jaime, eu depois vou contratar os seus serviços. O Coque gosta muito de faltar-me ao respeito, então vou constituir o doutor Jaime como meu advogado. Doutor Jaime, a agenda política dos partidos políticos já é conhecida. O Bloco Democrático vai abrir o ano político no próximo final de semana. O MPLA, a UNITA e outros partidos já divulgaram as suas agendas. O Dr. Jaime teve acesso àquilo que os partidos se propõem realizar em 2024? Um documento como tal, não. O que nós tivemos acesso é os discursos apresentados e as sínteses que a imprensa foi fazendo. Agora, um documento como tal, não, onde podemos analisar as linhas de força, os principais objetivos a serem alcançados em 2024, não tivemos acesso. Mas dá para perceber um pouquinho o que é que os partidos políticos, os dois principais, pretendem. O MPLA abriu em Luanda e a UNITA abriu em Cabinda. Isso... O que é que lhe chamou a atenção? O que é que lhe chamou a atenção naquilo que foi dito? Pronto, o que foi dito aqui é uma grande novidade, que o presidente João Lourenço diz que aquela lógica de confiar só com os militantes, que a preocupação de alguns cargos, indo um bocadinho na direção do que o José Gama disse em relação à ANC, parece que cai por terra. Vai se levar mais em conta a cidadania, a competência e o facto de ser angolano, passando por cima da lógica da militância e da confiança política. É para levar a sério essa promessa do presidente João Lourenço? É uma promessa pública. Se não tivesse refletido em torno desse tema, certamente que não levaria isso aqui.
Isto no âmbito da agenda política do MPLA para 2024, uma maior aproximação com as bases e a continuidade dos esforços de suporte à agenda do Executivo. É um pouco aquilo que a gente já conhece aquilo que são as linhas orientadoras do Executivo para 2024. Em relação à UNITA, o Geraldo Alberto Costa Júnior traz aqui, em princípio, alguns temas. Fala que 2024 será o ano das autarquias, que se vai fazer uma pressão muito grande a nível do Parlamento, com a sociedade civil, para que haja efetivamente aqui o engajamento dos esforços na materialização, primeiro, da conclusão do pacote legislativo autárquico e depois, então, uma pressão no sentido de serem convocadas eleições autárquicas ainda, nem que fique só o compromisso em 2024. Fala também na possibilidade de se estudar um estatuto especial para conferir a autonomia à Cabinda. Bateu por cima, passa a expressão, da proposta de lei de segurança nacional, que ela atacou ativamente, dizendo que ela traz normas que violam direitos, liberdades e garantias fundamentais, aqui um atentado ao Estado Democrático de Direito, mas depois numa outra intervenção, numa rádio concorrente, disse que acredita na possibilidade a nível da discussão na Assembleia Nacional, na especialidade, então expurgar-se aquelas normas que são afrontosas à Constituição e que possam efetivamente representar uma regressão no Estado Democrático e de Direito. Em princípio, os dois maiores partidos em Angola não nos trouxeram grandes novidades, porque são falas apenas, como direi, que eles conseguiram elaborar muito bem no único ato, mas que de modo dispersos eles já falavam sobre esses temas, mas analisando muito bem o que vai acontecer em 2024, eu penso que há determinadas pretensões que vão ter que ser adiadas nesse momento, porque a discussão de dois grandes diplomas na Assembleia Nacional que vão dominar a agenda política de 2024 e que por arrasto vão influenciar a agenda de 2025 e os congressos provavelmente dos dois principais partidos em 2026. José Gama, o Dr. Jaime já apresentou aqui a sua visão sobre aquilo que ouviu, principalmente dos líderes dos dois maiores partidos angolanos, a UNITA e o MPLA. Analisou o discurso, deu para perceber o que é que principalmente esses dois partidos pretendem fazer no presente ano? Sim, deu para analisar, pelo menos do presidente do MPLA, deu para perceber que chega a ser o mais importante, porque toda a decisão que ele toma acaba por influenciar o país. E o presidente fez aqui um discurso em que reiterou a manutenção do modelo centralizado da governação. Isto o que é? Ele apresentou uma estrutura de hierarquia daquilo que serão as suas prioridades. O presidente fala que dá o exemplo do PIMB, que é o Programa Integrado Municipal, e ele diz que este programa é que incentivou ao surgimento ou a ideia de criarem mais províncias para poderem chegar até ao poder local. Depois ele fala do outro plano que vem, que é da aprovação da lei sobre esta divisão administrativa que vai produzir mais províncias. Depois ele traz em terceiro plano, e ele cita as autarquias. Isso quer dizer que o presidente traçou aqui uma agenda, apresentou uma agenda em que apresenta as autarquias como o plano último que ele tem. Embora que ele esteja a falar que são os mais interessados nas autarquias, mas ficou claro que as autarquias não estão na agenda do Presidente da República. Basta quem ouvir o discurso do Presidente vai ver a forma hierárquica que ele apresenta as suas prioridades. Ele reitera o caso do PIMS, as províncias, a lei para as províncias,
e, por fim, as autarquias. Quer dizer que não teremos autarquias ainda este ano. Agora, olhando também aqui para a UNITA também fala que vai arrastar o debate das autarquias até onde der. Este ano não se vai desprender deste tema. Outro tema também que levanta, que o Dr. Jaime citou há pouco, é a questão de Cabinda. Cabinda temos uma guerrilha em Cabinda, ainda hoje foi anunciado a morte de 2 brasileiros na Mata do Mayombe por parte da FLEC. Então há aqui um dossiê que há necessidade de se resolver, e o governo não pode ignorar a FLEC, porque a FLEC está nas matas, controla duas zonas, 2 bastiões com populações, que têm lá povos, cerca de 2.000 e tal. Agora, voltando ainda nas agendas dos 2 partidos, vê-se aqui que um quer a realização imediata de eleições autárquicas e outro quer a realização de forma gradual, e vai criando aqui artifícios para a sua não realização. Também o governo tem aqui também uma prioridade na sua agenda no campo da educação, que é do aumento de investimento, e contrário da UNITA, que a UNITA defende a gratitude do ensino até o ensino superior. O governo defende o aumento também do investimento da saúde, enquanto que a UNITA defende a melhoria do acesso à saúde universal. Em parte, o governo, a sua defesa do investimento é positiva, mas precisamos ter também uma saúde de qualidade, que as pessoas tenham o acesso à saúde, tenham acesso à educação. Penso que quando se está a falar de investimento da saúde e educação, o governo está a olhar ela num sentido macro. Mas agora precisamos de olhar muito daquilo que o líder dos sindicatos dos médicos tem estado a levantar, que é agora uma saúde de qualidade. Porque, no fundo, parece-nos que nós, em Angola, temos um Ministério da Doença, e nós precisamos de um Ministério da Saúde, que cuida da saúde e faça a administração da saúde dos angolanos. Porque quando se tem um Ministério da Doença, parece-me que é um Ministério só que atende, que ele vem para acudir doenças. Nós precisamos de agora para uma fase que é da medicina de prevenção, que é não deixar o angolano contrair certas doenças, né, e irmos mesmo para a prevenção, como o próprio nome diz. Também, sim, na questão da segurança pública. Sim. Já vamos entrar noutros temas que anotou sobre a agenda apresentada principalmente pelos 2 maiores partidos. Eu vou passar a palavra ao Coque para termos uma conversa mais dinâmica. Coque, os 2 líderes, estamos a olhar para a UNITA, Adalberto Costa Júnior, estamos a olhar para o MPLA, João Lourenço, discursaram para um público de militantes e, na prática, ficou aquilo que eu espero daquilo que eles pretendem fazer em 2024. Algum elemento lhe chamou a atenção que foi dito? Olha, Horácio, no essencial o Gama e o Jaime acabaram trazendo, porque qualquer um de nós, quando tomou conhecimento do tema, fomos para os discursos, vimos que a UNITA quer pressionar, quer fazer maior defesa em torno dos direitos dos cidadãos. A UNITA quer ver realizadas autarquias, não é? A UNITA quer ser aquela organização mais protetora da população. Do outro lado está o MPLA, que de facto defende que vai dialogar mais, defende que vai lançar o projeto ou continuar com o projeto de empregabilidade, fala da habitação, fala, por exemplo, do empreendedorismo, educação, estas questões todas, mas entendo que as questões de fundo da agenda política dos partidos, elas normalmente não são tornadas públicas.
Temos estado a ver uma ou outra mensagem, eu acho que é aqui onde gostava que o Horácio nos levasse, uma ou outra mensagem, não é? Por exemplo, a saída do Rui Falcão, não é? Houve aí alguma questão do ponto de vista da agenda que era melhor ajustar. Eu tomei conhecimento também que na UNITA, por exemplo, foi retirada a sanção que inicialmente tinha sido aplicada ao Cachungo, ou seja, existe no fundo da agenda dossiês que não vêm a público. No final das contas, o que é que estou a querer dizer? Tem este discurso, que é um discurso público, que nós analisamos aqui, que é a perspectiva da realização do homem, do ponto de vista genérico, mas tem aquela agenda que é dos partidos, que está bem guardadinha dos dois, né? Não sei se... Ou seja, na prática, aquilo que será a verdadeira agenda não foi dita pelos dois líderes. Não sei se é aconselhável, isso também, né? Não sei se é aconselhável, mas aquilo que o João Lourenço sabe, por exemplo, que os seus detratores estão a conspirar e ele vai fazer, imagina que esse ano vai fazer algum congresso extraordinário para se reposicionar, em nenhum momento vai partilhar conosco. O mesmo pode acontecer com a UNITA. Exatamente. Mas aqui há o PRS que está a realizar congresso, quase um mês para a realização do seu congresso. Mas já vamos voltar para falarmos do PRS. Vou saudar o Frei Angalo. A semana passada não esteve connosco, sentimos a sua falta. Alguns ouvintes já mandaram mensagem. Será que o Frei, lá os superiores da congregação, puxaram as orelhas do Frei e o Frei desistiu de ser para o Frei? É teimoso, por natureza. Seja bem-vindo de volta, Frei. Bem, obrigado, peço desculpa. Hoje também cheguei atrasado. E a semana passada, já nem me lembro bem qual é o problema também, mas acho que não estava aqui, não. Acredito que eu estava em Roma. E assim não estava em Roma, estava fora de Roma e pronto. As coisas não correram como deviam ser. Mas tudo tranquilo. Eu não sou teimoso, eu sou uma pessoa muito flexível, tranquila. Tranquilo. É bom. Frei, já não vamos fazer aquela pergunta da praxe. Vamos entrar exatamente ao tema. Estamos a falar sobre a agenda dos partidos políticos para o ano 2024. Já foi comentado, já foi dito alguma coisa. O que é que o Frei quer acrescentar no que foi dito para servir de ponto introdutório para essa conversa da edição de hoje? Olha, houve aí vamos dizer, no início desse mês de fevereiro, essas intervenções um pouquinho felizes, e que eu acredito que são muito mais infelizes que felizes, porque a agenda política de um ano você não apresenta no mesmo ano, não é isso? Então tem que ser um projeto antecipado. É como, portanto, o calendário de 2024 começa a ser impresso em setembro e outubro. O que quer dizer que a agenda política para o ano 2024 deve ter sido apresentada muito antes. E concordo, portanto, alguma coisa que eu disse o Coque, que eventualmente haverá detalhes internos dos partidos que não se tornam públicos. Entretanto, para interesse nacional, a agenda dos partidos políticos deverão ter esses aspectos que reinterpretam aquilo que é o sentimento e o desejo e a esperança da sociedade angolana. Aquilo que eu vi, mais uma vez, aquilo que eu percebi, nos dois partidos pilares, né, estamos a falar do UEMPLA e da UNITA, mais do que interesses nacionais, continuam a prevalecer os interesses partidários. Eu acredito que o maior erro dos partidos políticos em Angola é esta espécie de egoísmo, esse self-reference, quer dizer, autorreferência para o partido. E honestamente, devo dizer que os dois partidos, tanto a UNITA como o MPLA, começam a perder algum interesse público e a serem muito mesmo partidários. Então, não há novidade nenhuma em nenhuma das agendas, ok?
Por exemplo, no pronunciamento de João Lourenço, o que é que sobressaiu? Sobressaiu uma coisa desastrada, que é falar, tentar, hoje, comparar-se ainda com Colombo. Aquilo é uma coisa altamente infeliz, que mostra, da parte do presidente, como uma pessoa que não conhece a história do país e não tem perspectivas para o futuro do país. Adalberto não traz novidades, não trouxe nenhuma novidade. Sobretudo porque aquela agenda da UNITA é conhecida, mas há um detalhe, que esses discursos surgem depois da aprovação daquela lei, da famosa Lei da Segurança Nacional, que toca num aspecto fundamental, que é da democracia, que é a questão da liberdade, de todas as formas de liberdade que foram tocadas. E não vi nenhum partido político da oposição a pronunciar-se forte e insistentemente sobre este atropelo à Constituição da República de Angola, porque aquela lei famosa da Segurança Nacional é simplesmente um atropelo à Constituição da República. É uma lei inconstitucional. E não há um debate público sobre aquilo. E não percebi em nenhum discurso dos partidos de oposição uma contraposição forte contra aquela lei que viola muitas liberdades e, portanto, é um atentado à democracia. E, portanto, eu não tenho muita esperança, digamos, vamos dizer, nessas agendas políticas que até parece imitação, quer dizer, um faz, o outro também faz. E, no final, você não tem substância, né? Não tem substância. E, sobretudo, porque, e termino aqui, nós viemos de um contexto de erro, que são as últimas eleições em Angola, todo mundo sério deve reconhecer que aquelas eleições foram uma grande falcatrua, um grande erro, porque se baseiam em dados falsos. Então, é muito importante que hoje quem pensa em autarquias, pensa em eleições, nisso, se preocupe... Aqui vamos colocar um freio, já vai falar, porque a pergunta que eu vou colocar a seguir não ao Frei, mas ao Dr. Jaime, e vai ser extensiva para os demais. Fez o resumo daquilo que ouviram. Olhando para a realidade do país, qual deveria ser a agenda dos partidos políticos? Começo por ti, Dr. Jaime. Olha, eu numa rádio disse que a UNITA e o MPLA eram muito parecidos. E de facto são. Embora possam não se admitir, porque não é muito simpático ser parecido com seu inimigo, né, ou com seu adversário, mas são muito parecidos em muitos aspectos. Vamos cá recordar uma coisa. Em novembro de 2022, o presidente João Lourenço, nas vestes de presidente do MPLA, recomendou aos militantes que fizessem um approach com a oposição no sentido de ver a possibilidade de uma reforma constitucional. Em 2023, em outubro, nas 11ª Jornadas Parlamentares da UNITA, que ocorreram em Malange, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, dirigindo-se aos seus deputados, recomendava apresentar uma iniciativa para uma reforma profunda da Constituição. Há aqui um elemento comum. A liderança do MPLA e a liderança da UNITA, ambas concordam com a necessidade de se reformar a Constituição. E temos que perceber que estes desejos colocam em xeque muitas agendas. A agenda das autarquias locais, que o engenheiro Adalberto Costa Júnior prometeu lutar por elas em 2024, elas são condicionadas ao desejo que ele manifestou em outubro de 2023. Se eu quero uma revisão constitucional profunda, tem que perceber que a institucionalização e consequente concretização das eleições das autarquias locais, melhor, elas ficam dependentes melhor desta revisão profunda que ele deseja. Então, e se prestarmos atenção ao ano de 2024, e eu toco muito nesta tecla porque eu consigo antever os outros desdobramentos que daí vão decorrer. A nova lei, a lei que vai instituir a nova divisão político-administrativa, ela vai forçar, sem
questões políticas, mas vai forçar uma adequação constitucional já em 2025. Então, se Angola terá mais 100 e tal municípios e mais 2 províncias, aquele aspecto, aquele capítulo da Constituição, aquelas normas melhores, referentes ao direito eleitoral, terão que ser conformadas, porque há uma coincidência do número de círculos eleitorais e o número de províncias. Havendo uma alteração no número de províncias, terá que se adequar à Constituição no que se refere aos círculos eleitorais. Ver se isto, na perspectiva dos políticos, vai ou não forçar o aumento dos deputados no hemiciclo. Na sequência, terá que se adequar também à lei orgânica sobre as eleições gerais. Na sequência, terá que se revisitar o pacote legislativo autárquico. Então, a lei que vai instituir a nova divisão político-administrativa a partir de 1 de janeiro de 2025 vai forçar a um trabalho legislativo muito profundo, começando com a revisão da Constituição. E segundo o desejo, tanto do presidente João Lourenço como do engenheiro Adalberto da Costa Júnior, que ambos querem uma revisão da Constituição. E o engenheiro Adalberto da Costa Júnior foi claro no seu desejo, uma revisão profunda no sentido de serem expurgados ou clarificadas algumas questões da Constituição que estão em desacordo com ela mesma. Se nós formos ver o conjunto de competências do Sr. Presidente da República que estão na Constituição, penso que a partir do artigo 117, se não estou em erro, e em diante, fica claramente ali avisado que o nosso sistema é presidencial. E o sistema presidencial tem um sistema eleitoral próprio. Nos termos atuais, o Presidente da República é eleito como um deputado, tecnicamente como um deputado, eleito como se fosse um primeiro-ministro num sistema parlamentar. Daí que há a possibilidade de serem criados 2 centros do poder em Angola. Um que decorre da Constituição, que é do Presidente da República, e um centro do poder político que decorre da legitimidade do partido que vence as eleições. Então é preciso corrigir isso. O Presidente da República em Angola tem que ser eleito nos termos do modelo de 1992. É possível que essa revisão profunda, deixa-me só concluir, que essa revisão profunda que se pretende tenha muitos reflexos políticos. Por isso é que na minha fala eu disse que o ano de 2024 vai até condicionar a realização dos congressos do MPLA e da UNITA, que provavelmente vão acontecer só em 2026, porque ambas direções quererão se assegurar que vão ao Congresso nos termos de uma nova Constituição. Por isso, para mim, o ano de 2024 vai influenciar toda a agenda nacional e política até 2026. Obrigado. Coco Mukuta, olhando por aquilo que já foi dito, o que é que, na sua perspectiva, deveria ser a essência que deveria comandar a agenda política dos partidos políticos para o presente ano? Bom, eu acho que primeiro era preciso, da parte do executivo, para mim, era preciso olhar para aquilo que é a população. A situação por que passa a população angolana, e se tivesse que se estabelecer uma agenda mais econômica, não é, para poder rever as questões da economia e salvar a vida das pessoas, porque hoje há muito mais pessoas mendigando, pedindo esmola, passando fome, seria melhor. Ou seja, quando olho, por exemplo, para essas agendas políticas dos partidos políticos, mas no final das contas a realização é mais da elite do que da população, do que do povo, do eleitorado, é muito preocupante. Se você vai ter uma agenda em que o dólar vai continuar neste valor em que está, em que as receitas vão depender sempre do petrodólar, em que a vida das pessoas vai se agudizar cada vez mais,
eu não sei se vale a pena até fazer política. Então, para mim, a agenda devia ser pensar de como fazer novos créditos, por exemplo, em que não era crédito para pagar salário, mas tu fazes estradas de qualidade. Tu fazes investimento para o interior de qualidade. Ligações por exemplo, outros países fronteiriços de qualidade. Mas estradas duradouras, para você poder ter um país, ok, estável. Eu acho que a prioridade para mim seria esta. Depois podíamos realizar autarquias. Mas essa questão de autarquias e da divisão administrativa, já sabemos quem vai ganhar. Onde estiver a vontade do presidente, ele vai impor e vai ganhar. Ok? Então, se ele quiser, não sei se vai ter que negociar com o partido da oposição ou alguns partidos da oposição para que a população não se revolte, e não sei se a população terá essa capacidade de revolta. Então é um pouquinho isto, mas para mim a maior preocupação deve ser na realização da pessoa humana. Principalmente no lado econômico e social, tal como sublinhou José Gama. O que é que, olhando para o país real, devia ser a agenda real dos partidos políticos? Bom, eu penso que deveria-se priorizar também as autarquias e a reforma eleitoral, porque é necessário que o poder volta ao soberano. E nós, com autarquias, vamos poder desenvolver o poder local, ou melhor, as localidades, os municípios que temos no interior do país e que requerem uma certa intervenção, e serem eles próprios a exercerem este poder de intervenção direta e não necessariamente termos a interferência do poder central como tem acontecido. Outra prioridade deveria ser também o desenvolvimento sustentável. Angola ainda tem problemas, enfrenta problemas econômicos sérios, e os partidos deveriam priorizar as suas baterias para esse desenvolvimento sustentável, porque o país precisa de investimento, o país precisa de crescer economicamente. Crescendo economicamente ou tendo uma economia forte, vamos resolver e ver também ver resolvida a questão do desemprego, porque nós, com desemprego, temos aqui cerca de 60% da juventude fora, sem trabalhar, e com isso é um perigo, porque causa também problemas sociais que vão se dedicando-se aos roubos. E também a questão do combate à corrupção, e já várias vezes falamos que Angola precisa de um programa de transparência e de boa governação. E dentro da boa governação há a transparência. Porque o que é a transparência? Transparência envolve passarmos a ter doravante os concursos públicos, e um concurso público transparente promove a boa governação. Agora, o inverso, quando não tens concurso público, a fonte de corrupção parte a partir daí, como temos agora. Por isso é que estamos sempre a combater, no discurso de combate à corrupção. E também devemos olhar para a saúde e também darmos uma olhada aqui no desenvolvimento regional e na integração também da nossa região. Temos aqui o corredor do Porto do Lubito, temos agora, Angola também deve-se bater na questão da abertura do mercado livre, como há uma agenda para ela para entrar em curso, para se implementar já, e com isso vai ajudar o país. Por exemplo, o país vai ter que ajustar as suas políticas com as políticas regionais em termos de alfândegas, políticas fiscais. E outro ponto também a prioridade é seguramente a educação e a saúde, e isso parte pela aplicação ou a quantidade de percentagem que nós temos que aplicar ou dar no OGE. Até agora, até a presente data, Angola continua a ser um dos países que menos investe no seu orçamento para a saúde e a educação. A recomendação da União Africana
sugerindo para entre 15% a 20%, e Angola ainda tem dá umas taxas de 6%, valores muito baixos. Quer dizer que isso pode ser um ato revelador de que não está interessada nestes dois pontos que nós aqui citamos. Frei Angalo, o que é que faça a crítica até feita na sua primeira intervenção, aqui a olhar para o contexto e para os desafios que se colocam para o país, o que é que deveria preencher a agenda dos partidos políticos? Olha, há um princípio muito simples de uma das maiores pensadoras africanas da atualidade, que é Dambisa Moyo. A economia precede a democracia. Okay? A economia precede a democracia. Ou seja, a estabilidade econômica é o motor para o crescimento e para a estabilidade democrática. Tanto, na linha do pensamento do Koki Mukuta, atenção, sem ignorar de nenhuma forma, sem esquecer aquilo que disse o Jaime o José Gama, a agenda política em Angola, neste momento concreto, devia estar focado, e é assim que deve ser a política. A política, nós na igreja, a doutrina social da igreja ensina a política como uma expressão nobre de caridade. Ou seja, no centro do pensamento político certo, aquilo que é política, deve estar sempre a pessoa humana. Okay? E neste momento, a situação social em Angola é um atropelo flagrante à dignidade da pessoa humana, ao respeito, ou seja, a situação social, política e cultural é simplesmente um desrespeito à existência humana. E então, no centro da agenda política, primeiro devia estar focado a resolução dos problemas sociais. Okay? E depois, portanto, só assim é que nós teríamos força e moral para sentar e falar dos aspectos organizativos, os aspectos estruturais, portanto, autarquias, criar província, criar municípios, são situações estruturais que devem partir primeiro, e a primeira garantia é o bem-estar e a dignidade da pessoa humana, que o país nesse momento não está, quer dizer, o país está passando por um momento escuro, porque intencional ou distraidamente, a comparação que João Lourenço faz do fazer do MPLA em 50 anos com o colono, faz pensar entre linhas que o próprio João Lourenço sabe que existe no país uma espécie de saudade do colono. Quer dizer, que as pessoas ainda dizem que no tempo do colono era melhor. E então, para se defender, tem que dizer que nós fizemos mais que o colono, mas quando se sabe que só tem ido para baixo. Tanto. Frei, há um aspecto que tem merecido, principalmente nos bastidores da política e da própria sociedade civil, em que em Angola há uma espécie de desinteresse. As pessoas facilmente desistem daquilo que é o propósito maior de uma nação. O Frei fica também com essa impressão. Nem que as pessoas desistem. O problema é que as pessoas não têm aquelas referências indiscutíveis. O governo não esqueceu que havia fábricas no sítio XXX. Qual é a questão que vão te colocar? O que é que você também está a fazer? Tende-se a diluir as responsabilidades. A questão, por exemplo, da corrupção que o José Gama trouxe ao de cima. Nós sabemos, portanto, a corrupção prejudica a economia. A corrupção prejudica a economia. E, portanto, na agenda política, deve estar todas essas temáticas que criam prejuízo